Bem-vindos ao podcast do PSD no Parlamento Europeu. Hoje vamos falar sobre indústria e sobre defesa. A indústria de defesa de Portugal e o contributo que dá para a paz. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Now there are conditions to continue to work for a united and stronger Europe. Notice, but it is not enough, and we can make it together if we stand united. Paulo Cunha, um homem que está ligado à ITRE, à Comissão de Indústria, mas também um antigo autarca, como eu, ligado a um dos polos principais de Portugal, ligado às indústrias. Estou-me a lembrar da indústria têxtil, mas não só. O que é que se te oferece dizer sobre o contributo da indústria para a paz no planeta, mas também para a paz na nossa Europa? Olá, Hélder. De facto, hoje estamos no podcast do PSD no Parlamento Europeu, aqui a partir de Bruxelas, a falar de um tema muito ambicioso, a indústria da defesa em Portugal e a forma como pode contribuir para a paz na Europa. É verdade, nós temos que associar defesa à paz. Nós temos que associar a criação de condições do ponto de vista militar, vou chamar-lhe assim em sentido amplo, para que possamos ter paz, porque a paz consegue-se através da persuasão e da evidência da força. Nós não queremos exercer essa força, mas queremos mostrar que essa força existe e que temos ferramentas. E nós, europeus, e particularmente nós, portugueses, temos muito a dar nessa matéria. Aliás, se há aspecto que tem uma influência forte é a capacidade criativa dos empresários. E os empresários portugueses já deram muitas evidências, muitas mostras, muitas provas da sua capacidade de ajustamento aos seus tempos. Já vivemos várias crises. Eu recordo-me na minha região o têxtil, na década de 80, com a abertura à China, à Indonésia, a outros países a leste, a ideia que se criou de que a indústria têxtil do Val do Ave ia desaparecer e o Val do Ave ia ser um cemitério industrial. Aconteceu o contrário. Os industriais reinventaram-se, os trabalhadores formaram-se, capacitaram-se e hoje temos indústrias têxtil diferentes ou comuns às que tínhamos, mas com condições ajustadas à nova realidade. Eu estou certo que nós vamos conseguir chegar lá. Paulo, compreenderás e acompanharás este raciocínio de que hoje a questão da indústria de defesa é muito mais do que a indústria da espingarda ou a indústria da munição. De facto, temos indústrias com novas tecnologias. Falaste na questão do têxtil, os têxteis técnicos, enfim, os têxteis que ligam à camuflagem, e o CITEV na tua terra é disso um bom exemplo. É verdade. Mas também a questão das novas tecnologias, da aeronáutica, da velha nova metalomecânica. Enfim, eu penso que aquilo que hoje é uma realidade na Europa, que é um reconhecimento da importância da segurança e defesa para garantir que o nível de vida europeu a que nos habituamos e que queremos que continue a acontecer seja sempre securizado e defendido. Para isso é necessário investir nas indústrias de defesa e estas novas tecnologias é algo que nós devemos encarar. Há uma questão que liga, e antes de passar a palavra, ao duplo uso. Muitas das indústrias de defesa hoje têm esta característica, são de duplo uso, servem para uso civil e para uso militar. Isso, de facto, é uma grande mais-valia. A proteção civil, por exemplo. A proteção civil. A segurança, a defesa, a proteção civil são áreas que se tocam todas elas. Mas, Hélder, acima de tudo também há aqui um contexto de oportunidade. E nós, Portugal, que é um país muito ligado à indústria, a expressão reindustrializar não faz tanto sentido em Portugal como faz em quase toda a Europa, porque felizmente os portugueses nunca abandonaram a indústria. Eu venho de uma região onde a indústria sempre foi central, mas não é só no norte de Portugal, em todo o país a indústria sempre teve um peso significativo. E aqui tem uma oportunidade, porque a indústria da defesa é, acima de tudo, um sinal de que, por um lado, como disseste bem, nós temos que nos apetrechar, nós temos que nos preparar, nós, portugueses, nós, europeus, temos que ser mais capazes e mostrar ao mundo que estamos preparados para cenários de guerra que nós não queremos viver, mas queremos sinalizar a nossa preparação, mas também nós, portugueses, temos que ter condições para produzir, porque nós estamos, e é verdade, a dotar muitas das nossas receitas a este setor. Nós temos que comprar
Nós temos que nos municiar com estas ferramentas, com esta capacidade de defesa. Mas também nós temos que ser mais autónomos e mais soberanos nesta matéria, ou seja, temos que evitar comprar ao exterior, temos que produzir. E Portugal tem aqui uma oportunidade, porque a nossa indústria, falaste no têxtil, mas não é só, os drones é um exemplo, também Portugal está a dar cartas à escala global. Portanto, nós temos que, em Portugal, abraçar a indústria da defesa como uma oportunidade de produzir, de empregar. É um setor que paga salários acima da média, portanto, nós que falamos, e bem, da melhoria da qualidade de vida, da necessidade de aumentar a capacidade, o poder de compra dos portugueses, a questão salarial é aqui importante. O nosso governo tem conseguido fazer a sua parte, que é reduzir os impostos, mas é preciso também que, ao nível da produtividade, nós consigamos aumentar a massa salarial. E a indústria da defesa é claramente uma oportunidade para que isso aconteça. Paulo, estou completamente de acordo contigo, porque nós temos mais de 400, são o levantamento feito dá 444 empresas em Portugal ligadas direta ou indiretamente ao setor da defesa. Dessas 444 estão em causa, e falaste, 54 mil postos de trabalho com uma geração de riqueza de 10 mil milhões de euros por ano. Portanto, estamos a falar de 2% do produto interno bruto, é algo que vale a pena, de alguma forma, também apoiar. Disseste, o nosso governo tem feito um grande trabalho através da IDD, que é o cluster das indústrias de defesa, e que, inclusivamente com o setor privado, a Confederação Empresarial de Portugal e um outro setor, que é a parte que agrega também todos os privados, têm estado a trabalhar arduamente para que, principalmente as nossas pequenas e médias empresas, porque Portugal é essencialmente composto de pequenas e médias empresas, possam, em consórcio também, de alguma forma, partilhar dos muitos milhões de euros que estão a ser colocados nas empresas e no mercado pela União Europeia. Nós, através do programa SAFE, Security Action for Europe, Portugal tem 5,8 mil milhões de euros, mas o total são 150 mil milhões de euros distribuído por uma vintena de países e, naturalmente, é uma grande oportunidade para Portugal e eu espero que venhamos a aproveitá-la. Gostava só de salientar que neste momento está a acontecer algo ao contrário, inverso daquilo que aconteceu a seguir à Segunda Guerra Mundial. Eu aprendi a andar de moto numa moto alemã Henkel. Essa moto Henkel foi construída no pós-Segunda Guerra Mundial por uma empresa que durante a Segunda Guerra Mundial produzia aviões. No final da Segunda Guerra teve que se adaptar e passou a produzir motas e carros. Ontem ouvi uma notícia dizendo que a Renault, a Volkswagen, pelo menos essas duas grandes produtoras de automóveis estão neste momento a ponderar voltarem ao mercado da defesa para produzir equipamentos de defesa. A história, de facto, ensina-nos que a ciclicidade da mesma é uma realidade. Mais que a ciclicidade, mais que a capacidade de retomarmos e de criarmos novas áreas, há, acima de tudo, algo que é tipicamente europeu, que é a capacidade de adaptar às circunstâncias. Nós não esquecemos que em plena Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha ficou isolada no contexto global, não tinha acesso a matérias-primas, produzia têxtil a partir de ortigas. Isso. Ou seja, este exemplo do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, não sei fazer comparações, nós não vivemos um cenário igual ao da Segunda Guerra Mundial, felizmente, mas é preciso que nós possamos contar com a criatividade dos nossos empresários para que se possam adaptar às novas circunstâncias. Falaste na indústria automóvel a produzir as motos ou os velocípedes com motor conforme as circunstâncias, mas é também preciso percebermos que as indústrias que estavam muito vocacionadas para alguns segmentos, para alguns produtos, possam olhar para o setor da defesa e ver que tem aqui uma oportunidade. Quando há pouco dizia que nós não queremos comprar fora da Europa os artefactos militares que nós na Europa precisamos. Claro. Quando falei em soberania, quando falei em autonomia, é isso que está em causa. É nós, europeus, produzirmos aquilo que nós, europeus, precisamos do ponto de vista da nossa defesa. E aqui é preciso uma reengenharia, é preciso criar um ecossistema. E é bom também que salientar, como tu disseste, e bem, sublinhando que o governo português tem sido aqui exemplar. Está a criar um verdadeiro ecossistema para esta indústria da defesa poder florescer.
porque nós vivemos um contexto de mudança também da indústria, mais do que um regresso à indústria para muitos e para nós, felizmente não, a expressão não faz muito sentido, é dentro da indústria qual é o setor que tem mais capacidade para produzir, porque há quem consuma. E nós temos compras públicas, porque quem está a comprar são os Estados, é a própria União Europeia, são os 27 países, é o Reino Unido, que não está na União Europeia, mas é um aliado histórico e que está connosco. É uma oportunidade para a indústria portuguesa ganhar dimensão à escala global. Estou completamente de acordo. Neste contexto que estamos a viver, além daquilo que os portugueses muito bem produziam no passado, conseguir adaptar a sua estrutura empresarial para, usando a sua capacidade produtiva, produzir artefactos militares. Estou completamente de acordo contigo, porque no âmbito da Comissão de Orçamentos nós exigimos, e eu bati-me leoninamente por isso, para que a incorporação de mão de obra e material europeu fosse no mínimo de 65%. E só aquilo que importamos, fora dos limites territoriais da União Europeia, é que seja 35% no máximo. Quer isto dizer, e vai de encontro ao que tu também acabaste agora de referir, é uma grande oportunidade para as empresas portuguesas, porque os grandes vão precisar, os grandes, leia-se, a Alemanha, a França, a Itália, vão precisar de fazer consórcios, porque é outra das regras, com empresas mais pequenas, e por isso que o dinheiro chega a todos os 27 Estados-membros e que em cada um dos 27 Estados-membros se constitua um cluster, ou seja, um grupo de empresas na área da defesa especializadas nesta matéria, para que a criação de emprego e a geração de riqueza aconteça nos 27 Estados-membros. Estamos a chegar ao fim. Acho que já demonstramos que é perfeitamente possível e desejável uma indústria de defesa para contribuir para a paz na Europa, mas agora é o momento da revelação de o que é que traz de pessoal a esta nossa conversa. Olha, eu tinha e tive como objetivo deste meu primeiro ano, já lá vão quase 2 anos, de ir pensando e de ir produzindo conhecimento sobre a questão da defesa, a defesa na Europa, porque não há uma Europa onde se habite, onde se trabalhe, onde se visite, onde se invista, sem que a defesa seja uma realidade. Traduzi para esta pequena brochura os pensamentos que tive durante este primeiro ano e tenho todo o gosto em oferecer-te este Pensar Europa, Pensar Portugal na área da segurança e defesa, que é uma das áreas que me tenho dedicado de alma e coração. Obrigado. Paulo, eu não vou ser recíproco contigo, o que eu tenho não é para te oferecer, mas é para partilhar contigo com quem nos vê. Eu trouxe algo que me diz muito e quero partilhar convosco, é a camisola oficial do meu Futebol Clube Famalicão, e falar de Futebol Famalicão significa falar também do meu concelho, da minha região. E o tema da indústria... Estão ligado à indústria. Está muito ligado a esta região. O meu território é conhecido por um território que produz, que acrescenta valor. O meu concelho é líder no Norte na capacidade exportadora e também no saldo positivo da balança comercial. Claro. No Norte não há nenhum concelho que acrescente tanto valor às importações que faz e que exporte tanto como o meu concelho. E o Futebol Clube Famalicão é o símbolo maior do meu concelho. Eu partilhar contigo e com quem acompanha este podcast, quero dar também um sinal do que nós fazemos nas nossas terras. Ligação às raízes. É uma ligação forte com o que acontece aqui no Parlamento Europeu. Paulo, foi um prazer estar contigo, Hélder. Muito obrigado e voltaremos em breve também com o novo podcast da delegação do PSD no Parlamento Europeu. Um abraço. Encontraremos. Um abraço para todos. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Now there are conditions to continue to work for a united and stronger We Europe. know this, but it is not enough, and we can make it together if we stand united.